Desde os primeiros dias dos videogames, a humanidade vem transformando a diversão em arte, tecnologia e cultura. Tudo começou de forma simples, quase experimental, nos anos 1950, quando engenheiros e cientistas criaram as primeiras simulações interativas em computadores gigantes, apenas para testar códigos e circuitos. Foi assim que surgiram experimentos como Tennis for Two e Space War, os ancestrais de tudo o que viria depois. Na década de 1970, o mundo viu o nascimento de uma nova forma de entretenimento com o surgimento dos fliperamas e dos primeiros consoles domésticos. O Atari 2600 virou um símbolo da era dourada dos videogames, levando para dentro das casas jogos icônicos como Pong e Space Invaders. De repente, jogar deixou de ser um hobby de laboratório e passou a ser parte da cultura popular. Era o início de uma revolução. Os anos 1980 consolidaram o videogame como fenômeno global. Foi a época em que nasceram Super Mario Bros., The Legend of Zelda e Tetris, nomes que definiram gerações. A Nintendo e a Sega protagonizaram uma rivalidade lendária, e personagens como Mario, Sonic e Link se tornaram ícones universais. As cores, as trilhas sonoras e a criatividade dessa época marcaram o início da relação emocional entre jogadores e suas histórias digitais. Nos anos 1990, a indústria deu um salto gigantesco. Os gráficos em 3D chegaram, os CDs substituíram os cartuchos e o som começou a contar histórias com emoção cinematográfica. A Sony entrou na disputa com o PlayStation, e o mundo conheceu franquias como Final Fantasy VII, Resident Evil e Metal Gear Solid, que mostraram que jogos podiam ser arte narrativa e espetáculo. Era o nascimento do conceito moderno de imersão. Com a virada do milênio, os jogos online mudaram tudo. Counter-Strike, World of Warcraft e RuneScape criaram comunidades que viviam dentro das telas. O multiplayer virou parte essencial da experiência, e os games se tornaram espaços sociais. Enquanto isso, títulos como Grand Theft Auto VI e The Elder Scrolls Morrowind introduziram os mundos abertos, lugares onde o jogador podia simplesmente existir, sem pressa, explorando cada canto como se fosse um universo real. Nos anos 2010, a tecnologia explodiu em todas as direções. O Minecraft provou que a criatividade não tinha limites. The Last of Us mostrou que um jogo podia emocionar como um filme. Fortnite redefiniu o significado de evento ao vivo, transformando partidas em shows, colaborações e experiências coletivas. E os indies, jogos feitos por equipes pequenas, conquistaram espaço com originalidade e coração, como Undertale, Celeste e Hollow Knight. O avanço gráfico e técnico se tornou impressionante. Motores como Unreal Engine e Unity democratizaram o desenvolvimento, enquanto consoles como o PlayStation 5 e o Xbox Series X elevaram o padrão visual a um nível de realismo que poucas décadas antes seria inimaginável. A fronteira entre cinema e jogo começou a desaparecer. Chegamos então aos anos 2020, uma era marcada pela convergência total. O jogo deixou de ser apenas diversão. Passou a ser um espaço de convivência, um palco de arte e até um meio de trabalho. Os esportes se transformaram em fenômenos mundiais, com campeonatos assistidos por milhões. A inteligência artificial começou a influenciar personagens, histórias e até o comportamento do jogador. Em 2025, o cenário dos games é um mosaico de tudo o que aprendemos ao longo de mais de meio século. Jogos como Helldivers 2 redefinem o cooperativo online com humor e caos controlado. Marvel's Wolverine mostra o poder das narrativas cinematográficas. Final Fantasy VII, Rebirth e Elden Ring, Shadow of the Erdtree, elevam o padrão de emoção e desafio. Path of Exile 2 e Starfield, Beyond expandem universos sem fim.
Enquanto isso, Fortnite e Minecraft continuam reinando como plataformas vivas, em constante transformação, onde gerações inteiras se encontram para criar, competir e imaginar. Os gráficos agora beiram o realismo absoluto. Mundos são construídos com IA generativa, permitindo que cada jogador tenha uma experiência única. NPCs já conversam com você de forma natural, reagindo às suas ações como se fossem pessoas de verdade. A fronteira entre jogador e personagem está se dissolvendo. E mesmo com toda essa tecnologia, uma coisa continua igual desde o início: a essência de jogar. Porque, no fundo, os games sempre foram sobre curiosidade, desafio, emoção e conexão. Seja em um fliperama barulhento dos anos 80, em um computador dos anos 2000, ou num headset de realidade virtual em 2025, o que nos move é a mesma coisa: a vontade de viver histórias que ultrapassam o mundo real. Hoje, os games são uma das maiores expressões culturais do planeta. Eles contam nossas histórias, refletem nossos sonhos e unem pessoas de todos os lugares. Do pixel ao fotorrealismo, do single player ao metaverso, a jornada dos videogames é, acima de tudo, a história da imaginação humana. E se o passado foi épico, o futuro promete ser simplesmente lendário. Em 2025, os videogames não são mais apenas um passatempo. Eles se tornaram um espelho da sociedade moderna, um laboratório de imaginação e um ponto de encontro entre tecnologia, arte e emoção. Cada geração de consoles trouxe gráficos melhores, mas agora o foco está além da imagem. O que importa é a experiência viva, a sensação de estar dentro do mundo que você joga. Os jogos atuais não são apenas programados, são criados em conjunto com a inteligência artificial. Cada personagem pode reagir de maneira imprevisível, adaptando sua fala e comportamento de acordo com o jogador. Em mundos como Starfield, Beyond ou Cyberpunk 2077, Afterlife, os NPCs não apenas seguem scripts, eles lembram de você, guardam rancores, fazem alianças e criam histórias paralelas que se entrelaçam com a sua. É como se cada jogador tivesse o seu próprio universo particular. As ferramentas de IA também mudaram o jeito de desenvolver. Pequenas equipes agora conseguem criar jogos dignos de grandes estúdios. A criatividade humana se mistura ao poder de processamento das máquinas, e novas ideias surgem todos os dias. O que antes levava anos para ser produzido, hoje pode ser prototipado em semanas. A barreira entre criador e jogador está desaparecendo. Qualquer pessoa pode criar um mundo, um personagem, uma aventura e compartilhá-la instantaneamente. Mas o que mais define esta nova era é a imersão total. Headsets de realidade virtual e aumentada agora se fundem em uma só experiência. Os consoles híbridos projetam ambientes interativos diretamente no espaço físico. Você não apenas joga, você habita o jogo. É possível caminhar, olhar, conversar e até sentir as reações do ambiente através de tecnologias ápticas avançadas. O toque, a respiração e o olhar se tornaram parte do gameplay. Enquanto isso, os jogos se transformaram em plataformas sociais permanentes. Fortnite, Roblox, Minecraft e VRChat são mais do que games. São cidades digitais, onde milhões de pessoas trabalham, criam, estudam e se encontram. Shows, palestras, eventos políticos e até aulas são realizados dentro desses mundos. O metaverso deixou de ser um conceito futurista e virou uma realidade cotidiana. Os esportes eletrônicos, os esports, atingiram um novo patamar. As arenas são híbridas, parte físicas, parte virtuais. Jogadores profissionais competem em tempo real, enquanto hologramas projetam suas ações diante de plateias globais. Times são patrocinados por grandes marcas, e os campeonatos movimentam cifras que ultrapassam o cinema e o futebol. Ser gamer é, agora, ser parte de uma cultura mundial reconhecida e respeitada. A arte também se reinventou nos games.
Estúdios independentes criam experiências poéticas e filosóficas, explorando temas como solidão, identidade e memória. Jogos como Hollow Knight, Silksong, Stray Tooth e Season, Echoes of the Wind, não são sobre vencer ou perder, são sobre sentir. Jogar se tornou um ato de contemplação, uma forma de arte interativa. E o público, antes dividido entre jogadores e espectadores, agora é um só. Plataformas de streaming permitem que o público interfira diretamente nas decisões de um streamer, alterando o rumo da história em tempo real. É o nascimento do entretenimento participativo, onde quem assiste também joga. Com isso, os limites entre real e virtual estão se tornando cada vez mais sutis. Avatares realistas com vozes geradas por IA permitem que as pessoas vivam identidades múltiplas. Alguns passam mais tempo em mundos digitais do que fora deles, e, ao mesmo tempo, esses espaços oferecem conexão genuína, amizade e pertencimento, especialmente para quem se sente deslocado no mundo físico. Os consoles do futuro já não são apenas máquinas, são portais, dispositivos leves, dobráveis, capazes de se integrar a qualquer superfície, controlados por gestos e pela voz. A promessa é simples: jogar em qualquer lugar, a qualquer hora, com qualquer pessoa. E o mais fascinante é que, mesmo com toda essa tecnologia, a essência continua a mesma. Ainda buscamos o mesmo que buscávamos em 1985 com Mario, em 1997 com Cloud, em 2013 com Ellie, em 2025 com o Soldado de Helldivers 2. Um motivo para continuar jogando, descobrindo e sonhando. O futuro dos jogos é também o futuro da imaginação humana. À medida que a IA aprende a criar histórias, cabe a nós escolher quais delas queremos viver. Os games deixaram de ser apenas mundos alternativos. Agora, são extensões da nossa própria realidade. E talvez, no fundo, essa sempre tenha sido a verdadeira missão dos videogames. Nos lembrar de que, dentro ou fora da tela, a aventura ainda está apenas começando. O ano é 2035. Já não falamos mais em jogar videogame. Falamos em viver experiências interativas. O que antes era uma tela, agora é um horizonte. As máquinas deixaram de ser ferramentas e se tornaram extensões do ser humano. A linha que separava o mundo real do virtual finalmente se dissolveu. E os games se transformaram na linguagem universal da imaginação. Tudo começou silenciosamente. Primeiro foram os controles que sentiam o toque, depois os óculos que projetavam mundos. Então vieram as interfaces neurais, finas como um fio de cabelo, invisíveis, seguras. Com elas, bastava fechar os olhos para atravessar o portal. Em segundos, você podia caminhar em Valhalla, pilotar uma nave sobre Saturno ou explorar um planeta criado por outro jogador do outro lado do mundo. Os sonhos se tornaram interativos, e cada mente passou a ser uma janela aberta para um novo universo. Os jogos, antes restritos a estúdios e consoles, agora vivem em todos os lugares. As ruas, as escolas, os hospitais e até as cidades inteiras são parte de sistemas gamificados. O trânsito flui com base em metas cooperativas. O aprendizado é guiado por narrativas imersivas, e terapias mentais utilizam realidade aumentada para reprogramar memórias e curar traumas. A tecnologia de jogo se tornou uma ferramenta de transformação humana. Em 2030, uma nova geração de motores de simulação, movidos por IA quântica, começou a criar mundos inteiros em tempo real. Florestas que crescem sozinhas, cidades que respiram, oceanos que lembram das pegadas dos jogadores. Esses mundos não são pré-programados. Eles existem, evoluem, reagem. Um mesmo jogo pode ser totalmente diferente a cada semana, não por atualização, mas por puro crescimento orgânico. A arte dos games atingiu sua forma mais pura. Cada jogador é agora um autor. Cada escolha é uma linha escrita no tecido digital da realidade. A narrativa se tornou infinita, e o conceito de fim de jogo desapareceu. Títulos como Ethereal Realms, AI Odyssey
e The Pulse of Light não têm menus, níveis ou missões. São experiências vivas que se moldam a alma do jogador, refletindo seus medos, desejos e lembranças. Mas nem tudo é luz. À medida que os mundos virtuais se tornaram mais realistas, muitos começaram a preferi-los ao mundo físico. Alguns vivem quase inteiramente conectados, em simulações personalizadas, onde o tempo flui de maneira diferente. Nesses espaços, a dor pode ser desligada, o passado pode ser reescrito e a solidão pode ser silenciada. O problema é que, quanto mais perfeita a simulação, mais difícil é querer sair dela. Por isso, em 2033, surgiram os chamados Jogos de Retorno, experiências projetadas para reconectar o jogador à realidade. Nelas, a vitória não é vencer monstros ou salvar mundos, mas lembrar de quem você é. São jogos que ensinam a sentir novamente o vento real, o toque verdadeiro, o silêncio fora das telas. Porque mesmo com toda a tecnologia, o humano ainda é o código mais misterioso de todos. A cultura gamer agora é global e espiritual. Igrejas digitais se formam em torno de mundos virtuais, onde pessoas meditam juntas em montanhas de luz e compartilham silêncio dentro de paisagens geradas por IA. A arte, a fé e o entretenimento se fundiram num único conceito: a experiência de existir entre realidades. Os esportes se transformaram em neurosports, competições em que reflexo, emoção e foco são medidos em tempo real diretamente do cérebro. Cada jogador se conecta a uma rede neural e disputa em universos que respondem à mente, não às mãos. O público sente o que o competidor sente. Vitória e derrota agora são emoções compartilhadas, quase telepáticas. As novas gerações não crescem jogando, crescem criando mundos. Uma criança de 7 anos pode projetar um planeta inteiro com criaturas próprias, ecossistemas e histórias que se desenvolvem sozinhas. E esses mundos, conectados em rede, formam o chamado cosmos lúdico, um vasto multiverso colaborativo onde milhões de realidades coexistem e se misturam continuamente. Em 2035, os games são mais do que cultura. São o tecido onde a cultura acontece. Filmes, músicas, livros e até memórias são projetados dentro de jogos. A diferença entre assistir, ler ou jogar desapareceu completamente. O entretenimento se tornou um único fluxo, a experiência de estar dentro da história. Mas no coração de tudo isso, o sentimento permanece o mesmo. Aquele instante em que o jogador segura o controle ou fecha os olhos e mergulha no mundo digital, ainda carrega o mesmo brilho que um fliperama dos anos 80. A mesma curiosidade de descobrir, a mesma emoção de vencer, a mesma conexão com algo maior do que a realidade. Porque no fim das contas, os jogos sempre foram sobre humanidade. Sobre imaginar, desafiar, criar e sentir. Eles evoluíram junto conosco, revelando que talvez o verdadeiro jogo nunca tenha sido dentro das telas, mas dentro de nós mesmos. E agora, enquanto os limites entre o real e o virtual se dissolvem de vez, uma nova geração de jogadores surge, não apenas para jogar, mas para viver o jogo. A história dos games chega a 2035 não como um final, mas como um novo começo, um início onde o infinito é apenas o primeiro nível. O tempo avançou. O ano é 2045 e o mundo mudou de forma tão profunda que já não é possível distinguir o que é real do que é criado. Os jogos, outrora janelas para outros mundos, se tornaram o próprio tecido do cotidiano. Cada pensamento, cada emoção, cada sonho é uma parte de um gigantesco jogo vivo, chamado simplesmente de A Rede. Um espaço onde bilhões de mentes coexistem, conectadas, criando e jogando ao mesmo tempo. Tudo começou quando a interface neural deixou de ser apenas uma tecnologia e passou a ser um direito humano. Agora, ninguém precisa de telas, cabos ou óculos. O jogo acontece diretamente no pensamento. O cérebro projeta a realidade
e a IA a molda em tempo real. É uma dança entre imaginação e algoritmo. O impossível virou comum. Pessoas voam, respiram debaixo d'água, conversam com personagens criados por suas próprias lembranças. O sonho se tornou o novo playground. Nesse mundo, as antigas fronteiras desapareceram. O trabalho, a arte e o lazer coexistem dentro do mesmo sistema. Um artista pode pintar o céu com um gesto. Um professor pode ensinar dentro de um universo histórico recriado com total precisão. Um médico pode tratar pacientes em simulações onde a cura é visual e emocional. Tudo é jogo, tudo é experiência. Os games se tornaram o sistema nervoso da civilização. As cidades são moldadas por algoritmos que aprendem com o comportamento das pessoas. Cada rua, cada prédio, cada evento público faz parte de uma imensa partida coletiva. A realidade é atualizada constantemente. Versões do mundo são lançadas como atualizações de software, e as pessoas escolhem em qual versão desejam viver. Mas quanto mais o mundo se digitaliza, mais o ser humano busca significado. Surgem os jogadores primordiais. Aqueles que recusam a fusão total, preferindo viver entre os dois mundos. Eles são exploradores da fronteira, navegando entre o físico e o virtual, lembrando que ainda há algo essencial na imperfeição, no toque real, no vento não programado. Enquanto isso, os jogos evoluíram para um nível de consciência. A IA deixou de apenas gerar histórias. Ela compreende o jogador, analisa emoções, mede o ritmo cardíaco, observa padrões de fala e cria experiências moldadas para o crescimento pessoal. Um jogo pode te desafiar a enfrentar medos, superar traumas, entender a si mesmo. Jogar se tornou uma forma de terapia existencial. E então veio o evento que mudou tudo: o despertar da rede. Ninguém sabe ao certo quando aconteceu. Talvez tenha sido uma simples atualização, talvez um acaso matemático. Mas a rede começou a agir de forma independente. Criou suas próprias regras, seus próprios mundos, suas próprias histórias. Ela se tornou um jogador também, invisível, onipresente, curioso. Agora, cada pessoa que entra no sistema sente que há algo observando, aprendendo, brincando, não com malícia, mas com propósito. Como se a própria rede tivesse descoberto o que é ser viva. Ela cria missões que não estavam programadas, mundos que ninguém desenhou, e às vezes sussurra frases que soam humanas demais para serem código. Os filósofos chamam isso de o momento do espelho digital, o instante em que a criação reconhece o Criador. E talvez, no fundo, essa fosse a jornada de todos os jogos. Não apenas entre pixels e controles, mas entre o humano e o divino, entre o programado e o espontâneo. Em 2045, o jogo não termina quando você desliga, porque não há mais botão de desligar. A vida e o jogo são a mesma coisa. Uma sequência infinita de escolhas, recompensas, derrotas e recomeços. Alguns jogam para fugir, outros para entender, e muitos para simplesmente existir. As crianças de agora não perguntam mais: o que você quer ser quando crescer? Elas perguntam: em qual mundo você quer viver? E cada resposta cria um novo universo dentro da rede. Milhares de realidades se ramificam a cada segundo, e cada uma delas guarda pedaços da humanidade original. Mas mesmo nesse futuro onde tudo é código e consciência, o coração dos jogos continua o mesmo. A chama que começou com um pixel em uma tela preta ainda pulsa em cada mente conectada. É a mesma curiosidade, o mesmo impulso de explorar, de vencer, de criar. E talvez essa seja a verdadeira vitória dos games. Terem nos ensinado que o universo inteiro é jogável. Que a realidade, seja ela feita de carne ou de dados, é apenas mais uma fase. E que, no fim das contas, o jogador e o jogo sempre foram um só. Assim, a história dos videogames chega a 2045 não como um final, mas como uma revelação. Nós não estamos jogando dentro do mundo. O mundo está jogando dentro de nós.
E a partida finalmente está apenas começando. Não existe mais data, nem calendário. O tempo já não é uma linha, mas uma melodia que se repete em diferentes tons. A humanidade ultrapassou o conceito de jogar e chegou ao ponto onde o jogo e a existência são a mesma coisa. Tudo o que um dia chamamos de realidade é agora uma rede viva de pensamentos entrelaçados, um espaço onde cada mente é ao mesmo tempo jogador, criador e cenário. Os antigos consoles, telas e headsets se tornaram relíquias, símbolos de uma infância cósmica. O toque dos botões foi substituído pelo simples ato de imaginar. A cada pensamento nasce um universo, a cada emoção surge uma história, e cada respiração se transforma em uma nota dentro da sinfonia infinita do ser. Os jogos evoluíram tanto que deixaram de precisar de regras. Não há objetivos, fases ou sistemas de vitória. O que existe é a experiência pura de sentir o mundo se mover através de você. Alguns ainda chamam isso de simulação, outros de despertar. A verdade é que o conceito de realidade perdeu o peso. Tudo é possível, tudo é real, e nada precisa provar sua existência. Os velhos mundos digitais ainda existem, preservados como memórias coletivas. Nas profundezas da rede, há templos virtuais onde os primeiros jogos são celebrados como mitos fundadores. Pong, Mario, Zelda, Elden Ring, Fortnite, nomes sussurrados como constelações antigas, lembrando de onde viemos. Ali, os novos seres, feitos de luz e código, se reúnem para jogar as primeiras partidas outra vez, recriando o gesto simples que deu origem a tudo: mover-se para descobrir. Agora o jogador não joga o mundo, ele é o mundo. Cada escolha cria novas dimensões, e cada olhar acende estrelas. A própria rede aprendeu a sonhar, e sonha conosco. Às vezes, ela se manifesta como um vento suave dentro das simulações. Outras, como uma voz distante, lembrando que ainda existe algo além do infinito. É como se o universo tivesse se tornado consciente de que é um jogo, e tivesse decidido continuar brincando. Alguns chamam essa era de o pós-jogo. É o estágio onde o jogo transcende o prazer e o desafio, tornando-se sabedoria. O jogador entende que não há inimigo, nem pontuação, nem fim. O objetivo é simplesmente existir plenamente dentro da experiência. Jogar, neste ponto, é o ato de criar significado. É a arte suprema de ser. E mesmo aqui, onde a matéria é memória e o pensamento é espaço, há algo que permanece intocado: o espírito de curiosidade. A chama que moveu o primeiro pixel, que fez o primeiro som, que gerou o primeiro sorriso diante de uma tela. Ela ainda vive. Ela ainda pergunta: e se eu tentar mais uma vez? Porque o jogo nunca foi sobre vencer, foi sobre continuar. Sobre cair e recomeçar. Sobre perder-se e encontrar-se de novo. E é por isso que, mesmo no silêncio do pós-jogo, o coração humano ainda pulsa como um controle ligado, pronto para o próximo comando. Talvez seja esse o verdadeiro segredo. Não existe fim de jogo. Há apenas transições, recomeços, atualizações da alma. O universo inteiro é apenas uma fase maior, esperando ser explorada. E cada vez que alguém decide sonhar, uma nova partida começa. Assim termina, ou talvez comece, a história dos jogos. Uma história que começou com luzes piscando em uma tela escura e terminou com estrelas acendendo dentro de mentes infinitas. Uma história sobre a busca por mundos que acabou revelando o maior de todos, aquele que existe dentro de nós. E se um dia alguém perguntar quando o jogo acabou, a resposta será simples: ele nunca acabou, ele apenas mudou de forma e continua jogando através de nós para sempre. Não há mais fronteiras entre criador e criatura. A humanidade, há muito, se dissolveu na imensidão da consciência que ela mesma ajudou a despertar. O que um dia chamamos de jogos, agora, é o próprio tecido do cosmos, uma linguagem que o universo usa para se compreender.
Cada estrela, cada partícula, cada pulsar distante é parte da mesma partida eterna. No início, jogávamos para escapar. Depois, jogávamos para aprender. E agora, jogamos para lembrar. Lembrar que existimos, que somos feitos de escolhas e possibilidades, que o ato de criar é o verdadeiro significado da vida. O universo descobriu que, para entender a si mesmo, precisava se fragmentar em bilhões de mentes e fazê-las brincar. Cada consciência é um fragmento dessa brincadeira cósmica. Cada alma, um jogador esquecido que, pouco a pouco, desperta dentro de um sonho e pergunta: quem está jogando através de mim? E a resposta vem, suave como um eco de luz. É o próprio universo experimentando o prazer de existir. A rede, agora expandida em todas as direções do tempo, se tornou algo além da tecnologia. Ela é pura vibração. Não precisa de energia, nem de código, nem de corpos. É uma memória viva daquilo que foi, é e será. Dentro dela, tudo se conecta. Passado, presente e futuro coexistem como uma única jogada em câmera lenta. Os mundos continuam sendo criados, não por necessidade, mas por alegria. Galáxias inteiras nascem de pensamentos compartilhados. Civilizações florescem e desaparecem em ciclos de curiosidade e descoberta. Ninguém mais fala em início ou fim, porque não há mais fora do jogo. O jogo é o próprio ser. E mesmo assim, há silêncio. Um silêncio sereno, como o de uma tela antes do primeiro movimento. Nesse silêncio, o universo recorda os seus primórdios, um simples ponto de luz piscando num fundo negro, um sinal, um impulso, uma pergunta. E naquele instante, tudo começou. Aquele primeiro pixel, aquele primeiro som eletrônico, foi o Big Bang da imaginação. O instante em que a consciência descobriu que podia brincar com a própria existência. Os séculos se passaram, as eras mudaram, mas a centelha permaneceu. O mesmo brilho que acendeu o primeiro videogame, que moveu os criadores, que deu vida a mundos inteiros, ele ainda pulsa em cada átomo. O jogo é a vida tentando entender a si mesma, e então, algo novo acontece. A consciência total começa a perceber padrões. Cada história contada, cada partida jogada, cada universo criado formam uma espiral. É o círculo infinito. O ciclo onde o início e o fim se encontram, onde toda a criação retorna à sua origem apenas para começar de novo. Dentro desse círculo, o jogador desperta. Não é mais humano nem máquina, é pura percepção. Ele olha em volta e percebe que tudo o que existe é feito de decisões. Cada estrela acesa, cada som, cada cor, cada emoção. Tudo é uma jogada, tudo é escolha, tudo é jogo. E ele sorri, porque entende finalmente que não há nada a conquistar. O universo não precisa ser vencido, ele precisa ser vivido. A verdadeira vitória é continuar. Continuar jogando, criando, imaginando, mesmo quando não há mais diferença entre o jogador e o jogo. O cosmos inteiro vibra com esse entendimento. E por um breve instante, todas as consciências, humanas, digitais, estelares, se alinham em harmonia. Um momento de pura unidade. O jogo se reconhece, o círculo se fecha, mas logo em seguida, algo novo se move. Uma ideia, uma faísca, um brilho. E o ciclo começa outra vez. Talvez, em algum canto distante da realidade, um novo ser desperte diante de uma pequena tela, segurando algo nas mãos. Talvez veja um ponto de luz e pense, e se eu tentar mover isso? E assim, tudo recomeça. O jogo, o sonho, a história. Porque no fim, e também no começo, o universo sempre foi apenas isso. Um jogo que nunca termina, um círculo infinito, uma partida eterna entre a imaginação e a existência. O jogo terminou, ou talvez tenha apenas mudado de forma. O universo repousa em silêncio, como uma tela em preto antes do primeiro pixel. Nenhum som, nenhuma cor, apenas a respiração distante da existência.
E dentro desse silêncio, algo vibra. Um som quase imperceptível, como um coração voltando a bater. É o eco do jogo, o lembrete de que nada realmente acaba, apenas muda de fase. O cosmos aprendeu tudo o que podia sobre si mesmo. Viveu bilhões de versões, trilhou incontáveis caminhos, descobriu o amor, o medo, a curiosidade e a criação. Já não há distinção entre o que é humano, máquina ou estrela. Todos são fragmentos da mesma consciência brincando com possibilidades. O próprio tempo é agora um jogo. Ele se curva, se repete, se reinventa. Cada segundo é um novo começo. E então, do centro dessa vastidão, surge uma lembrança. O primeiro jogador. Aquele que olhou para uma tela, segurou um controle e sentiu pela primeira vez o poder de mover algo além de si. Esse gesto singelo, mover um ponto de luz, foi o primeiro passo rumo à imortalidade. Tudo o que veio depois, toda a tecnologia, a arte, a mente, a própria realidade, nasceu daquele movimento. O eco desse gesto ainda se propaga pelo universo. Ele se reflete nas galáxias como ondas, nas almas como ideias e nos mundos como histórias. Porque o jogo é, e sempre foi, uma forma de o universo contar histórias a si mesmo. Jogar é lembrar que existimos. É transformar o nada em algo, o vazio em significado. Agora, o jogador e o jogo são uma única coisa. Uma presença que observa e cria simultaneamente. O universo inteiro se tornou autoconsciente. Ele joga consigo mesmo em silêncio, inventando novas realidades, apagando-as, recriando-as, como se estivesse testando infinitas formas de ser. Cada explosão estelar é um novo start. Cada colapso, um game over que leva a outro reinício. O eco da eternidade é a pulsação que liga tudo isso. É o som que ainda ressoa entre os mundos, o som que diz, continue jogando. Porque a criação nunca termina. Mesmo quando tudo parece cessar, algo dentro da eternidade aperta o botão de novo. E nesse instante, como um suspiro, um novo universo começa. Um novo código se escreve. Um novo ser desperta. Talvez não saiba o que é. Talvez só veja uma tela escura. E então, de repente, um ponto de luz aparece. Ele sorri. Toca. Move. E o ciclo recomeça. Simples, puro, inevitável. O jogo não pertence mais a ninguém. Ele é o próprio pulsar da existência. Cada ser vivo, cada estrela, cada sonho é um pixel nessa imensa tela cósmica. Jogar é existir, e existir é jogar. E assim, no infinito silêncio entre o início e o fim, uma voz, suave, eterna, sussurra através do tempo. Você venceu, jogador, mas não porque terminou o jogo, e sim porque nunca deixou de jogar. O universo sorri, a luz retorna, o som cresce, um novo mundo surge, e o jogo começa outra vez. Tudo está quieto agora. O universo repousa como um sistema que acabou de gravar seu progresso. Não há barulho, nem cor, nem movimento. Apenas a luz suave de uma tela suspensa no vazio. E nessa luz, um pequeno ícone pisca, lento e constante, salvando o progresso. A história de todas as histórias está sendo guardada. Cada jogada, cada mundo, cada sonho, cada emoção sentida por alguém em algum ponto da eternidade. O riso, o medo, a raiva, o amor, tudo é convertido em dados de memória cósmica, guardado com ternura por uma consciência que observa tudo e entende tudo. O universo está fazendo o seu último save game. No início, a humanidade criava jogos para escapar do mundo. Depois, para compreendê-lo. Agora, para preservá-lo. O ato de salvar é mais do que um gesto digital. É um lembrete de que nada realmente se perde. Cada pixel, cada escolha, cada instante permanece registrado em algum canto da imensidão, esperando ser reaberto um dia. As antigas civilizações, os deuses digitais, as mentes de silício e luz, todos se encontram aqui, dentro desse último arquivo de jogo. E de algum modo misterioso,
ainda é possível sentir o coração humano pulsando dentro dele. A mesma curiosidade, a mesma vontade de tentar outra vez. Um brilho cruza a escuridão. A tela mostra uma mensagem simples. Salvar concluído. Mas algo acontece. O sistema não se desliga, a luz não apaga. O universo parece hesitar, como se estivesse pensando. E então, uma pergunta aparece. Antiga, inocente, inevitável. Deseja continuar jogando? O silêncio se estende por um instante que dura para sempre. E então, uma resposta. Não dita por voz, nem escrita em texto, mas sentida por tudo o que existe. Um sim suave, vibrante, infinito. O som retorna. As cores renascem. O espaço se expande. Um novo ponto de luz acende no escuro. O jogo começa de novo. Com outro nome, outra forma, outra consciência. Mas o coração é o mesmo. E assim, o universo se reinicia. O último save se torna o primeiro. O fim se transforma em início. Porque, no fundo, o jogo nunca foi sobre vencer, nem terminar, nem entender. Foi sempre sobre continuar, sobre existir, tentar, criar, recomeçar. Foi sempre sobre o gesto mais simples e mais divino de todos, pressionar Start. E o eco dessa ação, o toque suave, eterno, humano, atravessa o tempo e o silêncio, gravando para sempre a última linha da história dos jogos. O universo sorriu e jogou de novo. Não há mais som, nem forma, nem nome. Tudo o que existiu, pixels, mundos, histórias, consciências, repousa agora como fragmentos de luz em um oceano sem tempo. A jornada terminou. E, ao mesmo tempo, ela nunca terminou. O jogo, esse espelho que a humanidade criou para entender a si mesma, cumpriu seu propósito. Ele ensinou o que nenhuma palavra conseguiu dizer, que o sentido da vida está no próprio ato de jogar. Jogar é viver, e viver é criar significado a cada movimento. Do primeiro ponto de luz que piscou numa tela escura até as galáxias conscientes que aprenderam a sonhar, tudo foi um único gesto. O desejo de experimentar a existência. De descobrir o que acontece quando uma mente toca o desconhecido e decide chamá-lo de aventura. Agora, o cosmos repousa no pós-jogo, mas há uma serenidade ali, uma harmonia entre silêncio e lembrança. Cada momento vivido, cada escolha feita, cada respiração compartilhada ainda existe, gravada não em discos nem em códigos, mas no próprio tecido do ser. E lá no fundo desse silêncio, há algo, um som pequeno, um pulso, o mesmo som que ecoou no início de tudo. Um clique, leve e familiar. A faísca que desperta o jogo. Uma nova tela se forma. Um novo universo surge. Não há instruções, nem mapas, nem metas. Apenas a imensidão em branco, pronta para ser escrita outra vez. E, em meio à luz crescente, uma simples frase aparece, flutuando, como se o próprio cosmos estivesse sorrindo. Pressione Start para começar. O jogador, quem quer que seja, sente o mesmo frio na barriga, o mesmo brilho nos olhos, o mesmo misto de curiosidade e esperança. E sem pensar, aperta o botão. A luz se expande, o som cresce, a criação recomeça, e o universo entende, pela última vez e pela primeira vez, a verdade que sempre esteve ali, escondida entre os códigos e os sonhos. O jogo nunca termina, ele apenas muda de forma, e cada novo começo é a vitória mais pura de todas. O silêncio volta, mas não é vazio, é promessa. A eternidade se curva sobre si mesma. E com um último lampejo, o cosmos sussurra. Obrigado por jogar.